Boa noite a todos. Vocês estão me ouvindo bem? A gente vai dar início, então, à nossa oficina. A gente está gravando aqui agora, eu vou colocar aqui para apresentar, vocês só me confirmam se está passando a apresentação enquanto eu vou falando. Está aparecendo bem aí para vocês? Fica um pouco pequeno, mas dá para ver. Tá estranho, né? Foi, né? Agora foi. Agora foi. Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos, vocês que estão aqui presentes. A gente tinha bem mais inscritos, mas a gente sabe como é difícil essa disponibilidade, né, de todo mundo participar de forma síncrona, seja por causa da internet, seja porque o computador deu algum problema, ou as pessoas têm outros compromissos também e acabam chocando o horário. É difícil a gente conciliar tantas coisas, a família, outros afazeres. Tem uma pessoa que se inscreveu que não vai poder participar porque ela nem está nesse fuso horário, ela já está um pouquinho adiantada, ela já passa de meia-noite e aí fica muito difícil participar. Mas aí queria agradecer a vocês e com essa gravação a gente vai disponibilizar no YouTube e aí quem não pôde assistir, ou se vocês quiserem assistir de novo, vai estar lá aberto para todo mundo, até pelo atendimento ao edital, né? O edital que permitiu a realização dessa oficina. Eu queria falar um pouco disso com vocês, porque essa oficina é um incentivo da Lei Aldir Blanc, que é uma lei que foi criada agora na pandemia, né, para incentivar a cultura. A Secretaria de Cultura de Pernambuco lançou diversos editais, entre eles o edital de formação e pesquisa, a qual esse projeto foi submetido, e ele foi submetido com esse nome aí, se vocês quiserem pesquisar depois, só para confirmar, curso Vinhos de Pernambuco, Botânica e Gastronomia. Para a gente, é muito gratificante, é muito feliz estar promovendo essa oficina. Ela tinha o nome de curso, mas a gente preferiu fazer assim, em formato oficina com a participação de vocês e não só transmitir o que a gente tinha pesquisado, porque como conhecimento por natureza, uma construção eterna, é sempre bom que outras pessoas possam entrar e compartilhar e participar do que a gente está fazendo. E foi uma pesquisa, a gente está fazendo essa pesquisa desde que a gente foi aprovado no edital, e ela certamente não vai ter fim, né? A gente certamente vai seguir aí com esses estudos, essas pesquisas sobre esse assunto. Eu fico muito feliz em trazer um projeto de gastronomia, porque é uma forma de valorizar, né, essa área de conhecimento. Nesse edital de formação e pesquisa, foram mais de 600 projetos inscritos. Desses, 295 foram aprovados. E desses 295, 11 eram da temática de gastronomia. Isso entre todas as expressões de cultura. Então, a gente tem um projeto aí de gastronomia aprovado como expressão de cultura, é uma forma da gente ocupar esse espaço, né, da gastronomia como um elemento cultural
E isso é muito importante, e aí convido todo mundo a fazer isso também, né? Os que estão presentes, mas também os que estão assistindo aí a gravação, fica aí o convite, né? De todo mundo participar, botando com mais conhecimento, elevando a gastronomia, elevando a nossa área de conhecimento. Então, eu vou me apresentar, e vou deixar que Benoit se apresente, porque eu não sei pronunciar o sobrenome dele, certo? Eu sou Letícia Santos, eu sou formada em administração de empresas, também sou formada em publicidade, e atualmente eu curso o mestrado profissional em gestão e desenvolvimento local sustentável na UPE, e curso também o bacharelado em gastronomia na UFRPE. Benoit? Boa noite a todos. Então, eu sou Benoit L'Oeil, eu sou francês, dá para perceber pelo sotaque. Eu sou professor adjunto da UFPE, do Departamento de Botânica. Eu tenho doutorado em Botânica pela Universidade de São Paulo, mestrado em Evolução em Paris, e sou formado em farmácia pela Universidade de Lille. Bem apresentadas, eu vou começar. A gente fez assim, a gente dividiu os 2 dias, a gente vai fazer 2 encontros. Eu vou apresentar primeiro, Benoit apresenta depois, e a gente deixa para fazer perguntas ou algumas coisas mais no final. A ideia é que a gente não prolongue muito o assunto, até porque já é tarde, né? E aí vai ficando mais cansativo com o passar do tempo. Então, eu vou começar, depois Benoit, e depois a gente abre para a gente conversar. Primeira coisa que eu queria falar são sobre os primeiros registros das primeiras uvas e vinhos do Brasil. E aí eu trago aí uma pesquisa que eu fiz histórica sobre os registros que foram feitos sobre isso, né? Tanto dos portugueses como dos holandeses, algumas coisas que a gente consegue encontrar nos registros históricos e aí em trabalhos de outros pesquisadores, que refletem aí o que seriam essas primeiras uvas e esses primeiros vinhos do Brasil. Quando a gente fala de registro histórico, a gente fala sempre, claro, de um registro que é feito de forma voluntária e é feito com todos os vieses do interlocutor, né, de quem está fazendo esse registro. E aí isso diz muito também de como ele é registrado e do olhar que a pessoa que faz o registro tem sobre o que está à sua frente, né, sobre aquele momento histórico. Certamente a gente vai ver diferenças entre como os portugueses faziam esses registros, como os holandeses faziam esses registros, tanto pelo momento, né, histórico, tanto sobre a forma, o momento que eles estavam vivendo, mas também sobre essas características aí de vieses que eles têm. Então, o ponto de partida que a gente pode falar das uvas, de como elas chegaram até aqui, elas devem ter vindo, isso é muito, muito provável, quase certo, que tenham vindo nas expedições colonizadoras. Em 1532, né, Martim Afonso de Souza veio numa expedição colonizadora para a capitania de São Vicente. E essas expedições colonizadoras tinham essa intenção de colonizar. E por isso eles traziam, aí o Brasil já tinha sido invadido pelos portugueses por volta de 1500, então em 1532 ele já traz ferramentas, sementes, animais domésticos, mudas do que eles queriam para trazer para essa terra, né, que ajudasse a colonização. E aí, em 1535, tem a expedição capitaneada por Duarte Coelho, que veio para Pernambuco. Duarte Coelho chega por Itamaracá, ele chega na ilha de Itamaracá e entra pelo rio
Igaraçu, e ele decide que o centro aí do seu governo seria no continente e não na ilha. Então, em 1542, João Gonçalves vem para fazer a administração da ilha de Itamaracá. Em todos esses momentos, há esses registros de que eles trouxeram mudas de Portugal e alguns deles passam pela Ilha da Madeira e vêm para o Brasil. Então, tem essa suspeita, quase que certa, por esses registros, de que então eles trouxeram a uva para cá. Em 1548, tem um registro de um padre chamado Padre Fernão Cardim, que ele é da Bahia, e ele vem para Recife, para Pernambuco, conhecer o colégio jesuíta. E aí ele fala com essas palavras, né? Que pôde contemplar ruas com pilares de tijolos sustentando parreiras. Então, em 1548, ele já fala que as parreiras eram parte da paisagem da cidade, né? E aí, por vários motivos, ele observa as parreiras, né? O vinho era muito importante para a Igreja Católica, para os rituais católicos, e tem aí eles têm um olhar, eles querem enxergar isso, né? Eles querem ver as parreiras, porque isso significa que os rituais continuam acontecendo. E aí eu trouxe esse trecho pequenino que, se não der para ler, eu vou ler e a gente acompanha, porque tem várias coisas que são ditas aí que vão ser muito importantes para a gente, para quando o Benoit for falar e quando a gente for falar na quinta-feira sobre o momento atual, né, sobre a realidade atual. Então, ele diz assim: as árvores, a principal é a parreira, a qual se dá de maneira nesta terra que nunca lhe cai a folha, senão quando a podam, quando lhe a lançam fora. E quantas vezes a podam, tantas dão frutos. E porque duram poucos anos com fertilidade, se a podam muitas vezes no ano. A poda ordinária, 2 vezes para darem 2 novidades, o que se faz em qualquer tempo do ano, conforme ao tempo que cada um quer as uvas, porque em todo o ano madurecem e são muito doces e saborosas, e não amadurecem todas juntas. E há curiosos que têm em seus jardins pés de parreira que têm uns braços com uvas maduras, outros com os agraços, outros com frutos em flor, e outros podados de novo. E assim, em todo o ano, tem uvas maduras, numa só parreira. Mas não há nada naquela terra mais planta que de uvas ferrais e outras uvas pretas. E não há nada nessa terra muitas vinhas, é por respeito das formigas, que em uma noite dão numa parreira, lhe cortam a folha e fruto e o lançam no chão. Pelo que não há na Bahia tanto vinho como na Ilha da Madeira, e como se dá na capitania de São Vicente, porque não tem formiga que lhe faça nojo, onde há homens que lhe colhem já 3 e 4 pipas de vinho cada ano, ao qual dão uma fervura no fogo, por se lhe não azedar o que deve lhe nascer das plantas. Então, são muitas informações, eu acho que a gente vai falar sobre isso aí, quando o Beno vai falar, mas são coisas muito interessantes que eles falam, né? Sobre ter várias podas no ano, sobre o ano inteiro você poder colher as frutas maduras, sobre uma mesma parreira ter aí as frutas maduras, os agraços, os frutos em flor, as formigas como pragas, né, como os predadores dessa planta. Também que há vinho, né, ele fala de 3 a 4 pipas de vinhos cada ano, então, já produzindo vinho, e aí o método de produção desse vinho, que como era mais rudimentar, né, tem aí
uma fervura, uma forma diferente do que é feita hoje. Mas, enfim, eu trouxe esse texto enorme aí, porque ele traz essas muitas informações aí que a gente vai ficar na cabeça, vai guardar e vai falar mais para frente. Tudo isso no século XVI, né? E nesse mesmo século XVI aconteceu a primeira vinda dos holandeses ao Brasil. Por volta de 1540, tem alguns registros de que um marquês holandês comprou algumas terras na capitania de São Vicente. E como eles tinham uma boa relação, os holandeses, com os portugueses, até porque os portugueses tinham interesse aí no conhecimento que os holandeses já tinham e experiência do refino de açúcar, então esse registro ele é bem interpretado. Lá pelo ano de 1580, acontece a formação da União Ibérica. O rei Filipe II da Espanha, nomeado rei de Portugal. Então, Portugal e Espanha se juntam para explorar o mundo inteiro, né? O Ocidente e Oriente, conjuntamente, né? Mas essa descentralização fragilizou um tanto, as colônias portuguesas, né? E elas eram sucessivamente atacadas. Então, a gente fala muito que havia saques dos franceses aqui no Brasil e os holandeses tentavam ocupar esses territórios, até porque os holandeses também tinham ficado sob domínio espanhol, e quando eles saem do domínio espanhol, eles querem atacar os territórios que os espanhóis dominavam. Uma dessas vindas foi em 1624. Os holandeses vieram a Salvador. Em menos de 24 horas, eles dominaram aquela cidade. E ali ficaram até o ano de 1625. Não foi muito tempo, eles foram expulsos. Mas eles já sabiam que eles queriam. As capitanias de São Vicente e de Pernambuco eram consideradas as mais prósperas. Então, quando os holandeses vieram novamente, eles vieram por Pernambuco. E aí sim eles conseguiram dominar uma parte do litoral, que ia mais ou menos da Foz de São Francisco até o Ceará. Então, vem administrar esse governo o Maurício de Nassau. Ele ficou aqui apenas 7 anos, de 1637 a 1644, mas a gente já observa que eles fazem registros de forma muito diferente dos portugueses. Ele traz com eles cientistas, cronistas, artistas plásticos, para fazer registros muito com um olhar muito mais estratégico e não de pura exploração. Não era uma intenção de saquear o território e sair. Era uma intenção de ficar e desenvolver a região, talvez. Então, ele traz essa equipe com ele, e dessa equipe eu vou falar de Franz Post, Albert Eckhout e Gaspar Barleu. Franz Post era artista plástico e alguns consideram ele um urbanista. Ele retratava as edificações, as fortalezas, os aspectos urbanos, né? Construções. Albert Eckhout, ele era artista plástico e ele já tinha um olhar botânico. Então, ele vinha e ele retratava a natureza, as frutas, as figuras humanas também, né? E Gaspar Barleu, ele escrevia, né? É fácil a gente encontrar o livro de Gaspar Barleu, e é um livro enorme, na internet tem, e com tudo que ele vai relatando aqui nos anos que ele ficou por aqui. Eu vou mostrar um pouco do que Eckhout produziu aqui em termos de pinturas.
é muito interessante porque tem uma identidade muito própria. A gente bate o olho e sabe que é uma pintura de Eckhout. Aqui elas estão cortadas em quadradinhos, mas aí a gente vê aí que as imagens elas têm uma organização diagonal aí, né? As frutas elas não estão aleatoriamente colocadas, elas estão colocadas de uma forma que compõe esse visual. Então, é uma figura pensada, né? Ele coloca aí as frutas que para eles eram mais exóticas, mais diferentes, coisas que eles queriam retratar. Elas estão sempre em um plano, né? Por trás tem um céu que não é o nosso, não tem característica do nosso céu. Isso deve ser por influência da arte dele, né? Da arte holandesa naquele período. Eu não identifiquei uvas aí, né? Eu não sei se tem, mas a gente vê aí que as frutas mais tropicais, caju, coco, eu acho que aqui tem um maracujá, o abacaxi, banana, goiaba, ele faz muita questão de mostrar, porque talvez essas eram frutas que não eram vistas lá, né? Ele mostra muito o diferente. Outro aspecto aí da pintura de Eckhout são as figuras humanas. Diferente dos portugueses, ele coloca as pessoas em primeiro plano, como os protagonistas da imagem, né? Aqui a gente tem uma índia tupi, e aí ela tá com uma criança no braço. Tem, ao fundo, tem uma casa e algumas plantações, né? A gente vê aí. De novo, né? Não tem nada aleatório aqui, é tudo uma composição, mas a mulher é a figura principal. Tem um sapo aqui. A mulher africana também, ela é a figura principal, ela e a criança. Ele coloca outros elementos. A gente vê aí um pouco de romantização também. Por exemplo, ela usa brincos, um brinco que parece um brinco de pérolas, e é muito improvável que ela estivesse usando brinco de pérolas. Mas ele retrata ali atrás também um pouco de pessoas, algumas pessoas na praia, e essa figura do centro, a dança dos tapuias, que são pessoas nuas, né? Coisas que os portugueses eles não retratavam. Os portugueses eles tinham um pudor católico, né? Eles falavam sobre isso de uma forma como se fosse um assunto muito delicado de tratar, né? Os holandeses não, eles tinham um olhar muito mais frio, talvez, em relação a isso, porque eles não tinham essa influência católica muito forte. E aí a gente vem tocar num assunto que são essas influências culturais, esses aspectos culturais, né? Os registros históricos, né? Os registros que a gente faz, eles são as coisas que os sentidos de uma época, né? A gente vê aí, os portugueses têm um olhar religioso, então quem faz os relatos que a gente tem sobre as parreiras são padres, né? Já pensando aí nos rituais religiosos, rituais católicos. Os holandeses vêm com outros vieses, e aí eles querem retratar as coisas exóticas, e aí muito menos preocupados com esse pudor. E a gente lembrar aí, né, falando um pouco de gastronomia, que os alimentos, eles expressam muito do que nós somos culturalmente. Então, o que a gente cultiva diz muito sobre o nosso solo, diz muito sobre o nosso clima, diz muito sobre as nossas migrações, sobre os grupos étnicos, mas diz também sobre as nossas decisões, sobre o que a gente vai produzir, o que a gente vai cultivar, o que a gente vai consumir. E aí, pensando nos dias de hoje, né, o que nós estamos consumindo diz muito sobre o que nós estamos construindo enquanto identidade, né? E enquanto a gente fala aí
solo, quanto a gente preserva, né, o solo, o clima, as nossas características e as nossas identidades. Voltando aqui para os holandeses, e aí sim, falando de Gaspar Barleel, ele faz uns registros muito importantes, e aí a gente vê como uma coisa fala com a outra, né? Ele diz que a viticultura era tipicamente o produto do solo da ilha de Itamaracá. Então, a ilha de Itamaracá, com João Gonçalves, a ideia de que ele estava cultivando as uvas lá, né, elas são reforçadas aqui nesse segundo momento, né, pelos holandeses. Então, os holandeses não tinham o olhar dos portugueses, mas eles reforçam a ideia de que havia ali o cultivo de uvas, né. Em 1636, Gaspar Barleel descreve os escudos que Nassau estava idealizando para cada um dos territórios, e ele diz que o de Itamaracá mostrava um cacho de uvas, porque nenhuma parte do Brasil os produzia tão belos e suculentos. Então, ele vem e reforça aquela ideia de que ali havia uvas, e essa ideia de que eram belos e suculentos e chamavam a atenção. Eu não sei se é verdade ou se aí nascia o bairrismo da gente considerar que tudo que é daqui é mais bonito, mais belo, mais saboroso, maior. Aí vocês que não são daqui me dizem se faz sentido. Então, só para a gente encerrar essa parte, a gente conclui que a viticultura do Brasil, ela provavelmente é descendente direta da viticultura de Portugal, por iniciativa de João Gonçalves. Essas cepas provavelmente vieram de Portugal e da Ilha da Madeira, né? Pelos registros que eles passavam lá. No século XVII, o Agreste e o Sertão foram ocupados com vacas trazidas de Cabo Verde e implantaram ali a pecuária extensiva. No século XVIII, diz o registro, que através de veredas e trilhas percorridas pela boiada, os bacelos de Bahia e Recife foram finalmente implantados no Vale do São Francisco. Então, a gente chega no Vale do São Francisco com a viticultura no século XVIII. E aí, eu vou parar a minha apresentação e no próximo encontro a gente continua essa história. Vou deixar para o Benoit agora falar, então, dessa parte de botânica. Obrigado, Letícia. Vou compartilhar minha tela. Estão conseguindo ver a minha tela bem? Então, minha parte vai ser mais sobre a botânica e a importância para entender um pouco a história do vinho e no próximo encontro como o vinho chegou no Pernambuco atualmente. Então, nesse primeiro momento, eu vou falar sobre a domesticação da uva. Então, a gente vai viajar no tempo, mas também um pouco no espaço. A família da uva é uma família de plantas que chama Vitáceas. É uma família bem grande, com quase 850 espécies, que são classificadas em 14 gêneros. Elas ocorrem principalmente em regiões tropicais e subtropicais, então na América do Sul, América Central, boa parte da África e Ásia do Sudeste. No Brasil, só existe um gênero nativo, que é o gênero Cissus, com umas 50 espécies. Uma delas, a uva do mato,
Cissus verticillata, que é bem comum no sudeste do Brasil. Ela tem uns frutos que são bem parecidos com a uva, e a planta é usada como planta medicinal. Provavelmente vocês conhecem outros membros das vitáceas, como a era japonesa, ou a falsa era, que é muito usado na Europa, aqui tem mais no sul do Brasil, para colocar nas paredes das casas. No outono, elas mudam de cor e ficam com um tom mais avermelhado, que fica um efeito estético muito bonito. Usado também na horticultura e a leia, também pelas folhas coloridas. Todas as vitáceas têm algumas características em comum. A grande maioria delas são lianas. Já são plantas trepadeiras, como a gente pode ver aqui no tronco de uma árvore. Mais raramente são ervas ou arvoretas. Uma característica bem fácil para reconhecer um membro dessa família é a presença dessa estrutura aqui, onde tem uma setinha branca. A gente chama isso de gavinha. É uma parte modificada da planta que ajuda a planta, então, a se fixar no suporte, ajuda, então, a subir no árvore, por exemplo. As flores, as vitáceas, são pequenas, em geral são bem pouco vistosas. Aqui a gente tem um exemplo, então elas são bem pequenininhas e sempre nesses tons esverdeados. A videira, a planta que produz a uva, pertence a um gênero da família Vitáceas, o gênero Vitis. Esse gênero tem uns 80 espécies, mais ou menos, que ocorrem principalmente na América, no leste da América, e pegando uma parte da América Central, também na Ásia do Sudeste, e algumas no sul da Europa e parte do Oriente Médio. Essas 80 espécies de vitis são classificadas em duas seções, chamadas Muscadinha e Euvitis. Eu não vou entrar em muito detalhes, mas vai ser importante depois para entender a história do vinho e da videira, especialmente as espécies da seção Muscadinha. São somente 4 espécies que ocorrem na América do Norte. O resto das espécies de vitis são classificadas na seção Euvitis e ocorrem principalmente na Ásia, sul da Europa, e tem algumas espécies da América do Norte. Existem várias características botânicas, morfológicas para distinguir essas duas seções, que seja característica do formato da semente, também dos ramos, e o mais importante, talvez o mais fácil de observar, é a gavinha. A gavinha é muscadinha, é simples, ela não ramifica, não bifurca, enquanto a gavinha nas espécies da seção Euvitis são sempre bifurcadas. Isso é uma característica bem útil para separar essas duas seções. Um exemplo, então, de espécie do gênero Vitis pertencendo à seção Muscadinha é a Vitis rotundifolia. Essa planta aqui, a gente percebe a gavinha não ramificada. É uma espécie que ocorre no sul dos Estados Unidos. Ela dá uns frutos que a gente chama de baga, um fruto carnoso com semente, pequenas sementes dentro. E eles são de tamanho maior do que a uva que a gente conhece. E comestível, e os americanos fazem uns tipos de geleia, coisas assim, como essa planta. Tentativa de fazer vinho a partir da muscadinha não foi muito bem sucedida. O vinho tem um sabor muito azedo, muito vegetal e não houve continuação. Aqui um exemplo
de uma outra espécie de vitis que ocorre na Ásia tropical. Então, sempre são plantas trepadeiras e sempre flores pequenininhas e os frutos são sempre, então, esse fruto carnoso, uma baga, aqui esverdeado. Os estudos científicos, principalmente baseados na comparação genética das espécies do gênero Vitis, permitiu entender um pouco a história evolutiva, onde surgiu o gênero e como explicar essa distribuição atual. O gênero Vitis deve ter surgido, tá aqui essa mapa tem o Polo Norte aqui tem as Américas, aqui a Europa e aqui a Ásia. É uma maneira um pouco incomum de apresentar a Terra. Mas aqui a gente tem os Estados Unidos, a América do Norte, onde há cerca de 47 milhões de anos atrás teria surgido o gênero Vitis. Nessa época, entre 47 e 30 milhões de anos, vai ter momentos onde vai ter uma continuação das terras. Os continentes não são na mesma posição, sabe, as placas tectônicas. Então, houve uma continuação entre a América do Norte, Groenlândia e partes da Europa, nessa época, o que permitiu, foi um caminho para algumas espécies de vitis chegar na Europa. Um pouco mais tarde, numa época onde o Estreito de Bering, então essa faixa que separa, a faixa do mar que separa o extremo leste da Rússia, região de Vladivostok, com o continente norte-americano, é um canal de cerca de 80 quilômetros de largura. Então, quando houve época de glaciação, permitiu a passagem de várias plantas e animais, inclusive espécies de vitis, que ocuparam, então, cerca de 20 a 10 milhões de anos atrás, a região tropical da Ásia. A espécie que nos interessa é a videira selvagem. A gente chama ela de Vitis vinifera, e subespécies silvestres para indicar que é a espécie que ocorre naturalmente na natureza. Nessa mapa, podemos observar a distribuição natural dessa espécie. Temos um pouco no sul da França, na costa da Espanha, norte dos países do Maghreb, toda a Itália, parte dos Balcãs, toda a região da Grécia e costa da Turquia, contorno do Mar Negro, e também um pouco no Meio Oriente, aqui a região de Israel, Síria, e até chegar aqui, onde aqui o norte do Irã, é a região da Geórgia, Armênia. Isso é a região, então, onde essa espécie ocorre naturalmente. Aqui um exemplo, então, de um indivíduo de Vitis vinifera selvagem, na França. De novo, uma planta trepadeira. E aqui a gente já percebe que o cacho de uva está bem mais semelhante à uva que a gente conhece, que é a espécie cultivada. As folhas, então, são pequenininhas e um fator, uma característica bem interessante, que é essa espécie de videira silvestre. As flores têm pé como flores masculinas e indivíduo como flores femininas. Aqui a gente tem as flores, um momento bem grande. Aqui a flor feminina, que você tem a parte central, que é o ovário, onde temos os óvulos. Quando vai receber o pólen nessa região aqui, você vai ter fecundação, e o ovário vai se transformar em fruto, que é a baga da uva. A flor feminina, então, essa é a parte feminina da flor, você percebe que tem os estamens. É a parte masculina. E uma flor feminina, porque essa parte que a gente vê aqui, os estamens na flor feminina, não funcionam. Eles se desenvolvem, mas não produzem pólen.
No outro indivíduo, você vai ter as flores, todas elas masculinas, porque não tem ovário. Vocês percebem que tem um ovário, aqui não tem. E os estamentos são funcionais, eles vão produzir pólen. Aqui na base, essa parte mais arredondada, esse disco, é um disco nectarífero. Ele produz um néctar, um líquido açucarado, que ajuda na polinização. Então, na natureza, essa intervenção do humano, a videira silvestre precisa, para produzir uvas, para produzir o fruto, ter reprodução cruzada, reprodução sexuada cruzada, seja entre o pólen de um indivíduo que tem flores masculinas, chegar a ter uma flor, um indivíduo que tem flores femininas, para produzir a uva. O termo técnico para essa situação, você tem P com flores masculinas e P com flores femininas, é chamado de dioícia. Voltando na nossa mapa, onde ocorre a videira de maneira natural, nessa região, que é basicamente a região onde tem a Geórgia, a Armênia, é a região onde vai surgir o cultivo da uva. Aqui, nessa região da Geórgia, uma região montanhosa, com as montanhas do Cáucaso, foram encontrados uns vasos de cerâmica que foram datados de cerca de 8.000 anos antes do Cristo. Esses vasos apresentam esses desenhos que representam um cacho de uva e vocês percebem que tem algumas manchas. Houve análises químicas dos compostos que estavam dentro dessas manchas, dentro do vaso, e foram encontrados algumas moléculas compostos que comprovaram que esse vaso servia para guardar o vinho. Então, são os primeiros registros que, cerca de 8.000 anos antes do Cristo, começou a domesticação da videira. Então, as pessoas o ser humano, nessa época, começou a cultivar e houve, primeiro, esse cultivo da uva vai ter várias fases para se expandir a viticultura. Primeiro, vai na região do Irã, na Mesopotâmia e no Egito. Também, boa parte da Turquia. Isso é a primeira fase de expansão da viticultura. Ainda, as pessoas usavam esse tipo de vaso. Uma característica importante é sempre guardar em mente que a gente chama vinho, mas é um suco de uva fermentado, que então tem uma teor de álcool, mas como não tinha muitas técnicas ainda para preservar esse vinho da oxidação, do contato com o oxigênio do ar, rapidamente ele azedava. Isso vai ser um problema muito grande até quase o século XVIII, que o vinho azeda rapidamente. Então, nessa época, você não tem muito comércio do vinho, é mais uma produção local e um consumo muito rápido antes que ele azeda. Nessa época, eles adicionavam muitas coisas no vinho para balancear esse sabor azedo, que seja temperos, especiarias. Foram também encontrados pó de chumbo dentro. Então, deve ser uma coisa muito diferente do que a gente imagina como vinho hoje. E, durante toda essa primeira fase da expansão do cultivo do vinho, o vinho está sendo usado somente no contexto religioso. Então, somente os padres, nos rituais, usavam o vinho. Isso vai mudar com a Grécia Antiga. Então, a partir do século VIII a.C.,
o consumo do vinho vai se expandir na população total. E a gente tem o registro do Platão, do Sócrates, do Aristóteles, que estão bebendo vinho nos banquetes. E é interessante que o uso do vinho, eles misturavam sempre um pouco do vinho dentro da água, e na verdade era para uma maneira de tornar a água potável. Porque tinha, obviamente, muito problema da qualidade da água nessa época. E como o vinho estava carregado em chumbo, um monte de outros compostos, ele tornava a água bebível, sem ficar doente. Nessa mesma época, os gregos vão inventar a ânfora, que isso vai permitir o comércio marítimo do vinho. O fundo do barco tinha areia, então eles colocavam na areia, via essa parte mais pontuda da ânfora, as ânforas de vinho. E também tinha um sistema um pouco melhor para fechar. Os gregos tinham muita colônia, tanto no norte da África, na Sicília, no sul da França, em Marselha, foram os fundadores dessa cidade. Então, foi a segunda fase da dispersão do vinho, consumo do vinho, e da viticultura. A terceira fase vai ser no Império Romano. O Império Romano eles são menos marítimos, se podemos dizer assim, do que os gregos, e usam mais as rotas no território. E então as ânforas não eram tão práticas, então foram os romanos que vão inventar o barril de madeira para conservar o vinho e poder transportar ele. Então eles vão difundir o cultivo da videira na França. E na época do Império Romano o clima era um pouquinho mais quente. Então sabemos, por via registro arqueológico, que até na atual Inglaterra os romanos conseguiram cultivar uva. Hoje não tem mais cultivo de uva porque o clima resfriou já. Vamos terminar com um fato bem interessante entre a uva a espécie que está sendo cultivada, a Vitis vinifera, subespécie vinifera, da espécie selvagem. Eu tinha falado sobre a questão do sexo, que na espécie selvagem você tem P como flores femininas e P como flores masculinas. A videira cultivada tem flores hermafroditas. Ela tem ao mesmo tempo o ovário e os estamentos funcionais. Isso vai ser muito importante, porque ela vai poder se autofecundar. O próprio pólen vai cair no estilete e fazer a fecundação. Então, a produção do fruto, sempre você vai ter produção de uva, porque não depende mais do evento de uma reprodução cruzada com outro indivíduo. Comparando a espécie cultivada com a espécie silvestre, tem várias modificações hoje em dia, quando a gente compara morfologicamente, além da questão da sexualidade das flores, a folha é bem maior, é um formato diferente, e especialmente o cacho de uva, que comporta muito mais frutos, é bem maior. O formato da semente também é diferente. O formato da semente e outras características da morfologia da semente é muito usado em arqueologia para saber se na antiguidade as pessoas estavam usando já a versão cultivada da videira ou ainda usavam as espécies no meio selvagem, a espécie silvestre. Obrigado. Eu termino aqui então com essa parte. No próximo encontro, eu vou falar sobre como a gente vai chegar a ter nossos cultivar
atuais, Cabernet Sauvignon, Merlot, essas diferentes cultivares, e também como e por que conseguimos cultivar e fazer um vinho de qualidade no Pernambuco. Eu vou parar de apresentar. Letícia. E a gente chegou no horário bem certinho, né? 9 horas agora. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser a gente já tentar resolver ou quiser falar alguma coisa. Ou se não, a gente pode deixar também para quinta-feira, como vocês preferirem. Não sei como estão aí de horário. Se estão ainda pensando sobre o que a gente falou aqui, fiquem à vontade. Então, Rafael e Mônica. Vocês podem também escrever a pergunta no chat, se vocês têm perguntas. A gente não terminou, né? A gente vai falar ainda na quinta-feira, já pensando aí em dias atuais, como está o mercado atual, a produção atual, sobre as características mais atuais. E o intuito da gente é fazer com que a gente divulgue mais, né? Essa cultura do vinho e do vinho de Pernambuco, e observar aí como uma das nossas riquezas. Teve alguma pessoa que se inscreveu, que mandou que ela nem sabia que Pernambuco produzia vinhos. Então, assim, se a gente abre mais espaços para falar mais sobre o que a gente produz aqui, a gente ajuda a plantar essa sementinha do desenvolvimento, nosso desenvolvimento. É bom que a gente faça isso sempre. Então, eu vou encerrar a gravação e a gente também encerra, já que a gente não tem. Eu agradeço. Veio uma pergunta. Rafael. O Rafael que perguntou, então eu vou ler a pergunta. Essa terceira fase da expansão foi a mais importante para a distribuição do cultivar a nível mundial? Então, eu vou falar um pouquinho disso na próxima aula, mas basicamente, essa terceira fase, que é como os romanos, vai dar o início ao vinho como a gente já é uma coisa mais semelhante ao que a gente conhecia. Então, como as cultivou nas regiões da França, por exemplo, o tradicional, o Bordeaux, a região de Bourgogne, também para o vinho branco na Moselle, na Alsácia, vai surgir a partir dessa fase. A produção de vinho numa escala grande é para produzir vinho tinto, vinho branco, vin fin, que a gente chama em francês, e não os vinhos fortificados, que no início o vinho, por exemplo, que está sendo produzido em Pernambuco no século XVI, XVII, são vinhos que a qualidade não é suficiente para ser bebida diretamente, então as pessoas adicionavam álcool depois. Então, será um vinho mais forte em termos alcoólicos. O vinho então atual que a gente vê, vai ser ao longo do século XX, que seja a produção na Califórnia, Austrália, Argentina, Chile e no Brasil, e tudo na segunda metade do século XX, uma coisa bem mais recente. Então, na quinta a gente se encontra de novo e a gente entra mais aí nesses detalhes. Muito obrigada a todo mundo que participou. Obrigado, Quinta-feira nos encontramos novamente. Tchau.